nós iremos ministrar nessa noite. Nós colocamos no grupo aí, a chamativa, colocamos nas redes sociais, e o tema que nós daremos para nessa noite, nessa mensagem, é a ação de Deus triuno, né? É a ação de Deus triuno na divindade de Cristo Jesus, né? Revelando a divindade de Cristo, né? Que está baseado em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 15. Nós iremos ler novamente nessa noite, para que nós possamos entender melhor o texto, que diz assim. Eu vou ler na versão dos irmãos, para que os irmãos tenham mais coesão na leitura. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair das águas, viu o céu aberto, viu os céus se rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependa-vos e crede no Evangelho. Querido, soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus e é soberano. E reconhecendo a Tua soberania, eu te peço a autoridade do Teu Espírito Santo nesta noite, para que o Senhor me use, ó Deus, conforme a Tua vontade, para falar com a Tua igreja. Seja conosco, abrilhando o nosso intelecto, tanto para transmitir, quanto para absorver e aprender. E o Teu nome será glorificado mais uma vez. Amém. Queridos amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e nós vemos já o texto iniciando, dizendo que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Observe que ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada como cristão, nós apregoamos e dizemos que o batismo, ele é para remissão de pecado. Que o batismo é simbolismo de um ato fúnebre espiritual, por assim dizer. Ou seja, que o homem, ao ser emergido sobre as águas, ele desce um velho homem, e quando ele se levanta, em sinal de ressuscitação, de um novo nascimento também, ele nasce uma nova pessoa. Mas olhando aqui para o texto e vendo Jesus sendo batizado, muitas das vezes nós caímos em um pensamento capcioso, em um pensamento malicioso, um pensamento às vezes de dúvida, e perguntando: mas se o batismo é para remissão de pecado, Jesus não teve pecado, ou teve? E por que, se Jesus não teve pecado, e por que foi necessário que ele seja batizado? Aí lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus vai deixar isso bem explícito, porque nós falamos aqui no domingo passado que o Evangelho, os 3 evangelhos, 4 evangelhos, 3 sinóticos, na verdade foram escritos para cada povo diferente. Marcos está escrevendo aqui para os gregos, e Mateus escreve para os judeus. Então observamos que a narrativa de ambos será um pouco diferente, embora a sua linha vertical, o seu escopo, a sua linha dorsal é a mesma. Mas porém existe algumas nuances, algumas diferenças que se nós não prestarmos atenção, nós iremos cair em alguns erros e algumas confusões. Como nós dissemos, o pastor Hernandes Lopes, ele narrou uma montanha, né, com 4 alpinistas, cada um por cada lado, e chegando no topo, cada uma ia ter uma narrativa diferente. Mas o importante e o mais interessante era o resultado final, que todos iam chegar aonde? No mesmo lugar.
Aqui, observe que lá no livro, no Evangelho de Marcos, Mateus, capítulo 3, versículo 15, Jesus vai dizer, né? Primeira característica, por que ele foi batizado por João? Porque precisava fazer necessário para cumprir o pleno, né, propósito de Deus. Ele precisava ser semelhante a nós, fazendo dar exemplo para nós. Por isso que ele diz: pega a tua cruz e siga-me. Jesus estava chamando para si as atenções e a referência. Ele fala assim: eu preciso me batizar, eu preciso ser batizado para se cumprir plenamente a vontade do Pai. É o que Mateus vai narrar lá em Mateus 3,15. Mas por que isso? Porque Jesus está se assemelhando ao pecador, porque ele está tomando sobre si as nossas culpas. Ele está tomando sobre ele as nossas enfermidades, está tomando sobre ele o nosso pecado. Então, ao mesmo tempo, ele está se colocando, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 11. O profeta vai lá profetizar perfeitamente o que está escrito lá. Eu gostaria que algum dos irmãos abra as vossas Bíblias no livro de Isaías 53, 11, leia, por favor. E aí nós iremos entender o porquê que Jesus ele se batizou. Leia, Mantel, por favor. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles será levada sobre si. Olha, irmãos, isso é profundo, isso é maravilhoso. Olha o que o profeta Isaías está dizendo: que a alma dele ficará o quê? Satisfeita. Na verdade, o texto está revelando agora Jesus como um servo sofredor, porque ele vai levar sobre si as nossas culpas, nossas enfermidades, e justificará a quem? A muitos. Não é todos, é a muitos. Aqui Jesus está dizendo e fazendo se cumprir a profecia que Isaías prediz lá no Velho Testamento, Isaías 53, 11. E ele vai dizer que a alma dele ficará satisfeita. E agora também, Jesus também ele linka agora essa passagem com 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 a 15, que vai narrar a questão de Naamã. A história de Naamã todo mundo sabe, né? Que o profeta Isaías chega para Naamã, e Naamã leproso, e fala assim: vai e lava-te no rio Jordão. Irmãos, o batismo para nós, como pecadores, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e quando estava no mundo, e nós nos batizamos, é para remissão de pecado, para pureza. Naamã teve que se banhar para tirar a lepra do seu corpo, e foi isso que o profeta disse para ele: vá, lava-te. E aí, os enrolados, nós não iremos entrar na questão de Naamã. O que interessa é o resultado final, que é a purificação do seu corpo. E o batismo aqui, ele representa para nós purificação de nossos pecados. Mas Jesus não teve pecado. O texto em Provérbios vai dizer que era o quê? O meu justo. Nós somos justos, irmãos? Ou nós somos justificados? Nós somos justificados porque alguém nos justificou. Aleluia. Glória a Deus. Então, o versículo 9, ele faz menção, primeiro já, à divindade de Cristo, a ação de Deus, a obediência de Cristo. Porque Cristo, ele se fez como servo sofredor.
e nos deu um exemplo, e Ele se colocou em nosso lugar. O versículo 10 ele diz assim: assim que saiu das águas, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito com E maiúsculo, descendo como pomba sobre ele. E então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e de ti me comprazo ou me agrado. Aleluia. Observe que aqui tem uma ação totalmente sobrenatural. Se nós olharmos lá em Moisés, em Êxodo 14, 21, nós iremos ver a narrativa que Moisés conseguiu abrir as águas. Se nós olharmos também Josué 3,16, nós também iremos ver Josué também fazendo um ato milagroso, extraordinário com a questão das águas. Se nós também vemos em 2 Reis, capítulo 2, 8, nós também vemos Elias também fazendo o mesmo prodígio das águas. Mas observe que o texto aqui agora com Jesus, dentro da água, é diferente. Jesus agora ele provoca um cataclisma, porque a Bíblia diz que todos viram o céu se abrirem. Aleluia. O véu foi rasgado, Deus ele abriu os céus, e depois de 400 anos, Deus em silêncio, Deus volta a falar novamente. Aleluia. Deus passou 400 anos sem o seu povo ouvir a sua voz. E aqui agora Deus abre a sua boca, faz-se ouvir o ouvido do povo mais uma vez a sua voz, com uma mensagem maravilhosa dizendo: esse é o meu filho, como está escrito lá em Mateus. Aleluia. Se eu não me falha a memória, Mateus capítulo 4, de 12 a 22. É Mateus capítulo 3, né? 4, de 12 a 22. E ele tem duas narrativas. Em Marcos vai referir para Jesus: este é o meu filho amado. Lá em Mateus vai dizer: Marcos vai dizer: tu és o meu filho amado. Em Mateus vai dizer: este é o meu filho amado. Eu lhe pergunto agora, em uma conferência, em uma reunião, qual é a diferença das duas palavras? De dizer tu és e o povo ouvir, e dizer este é. Mateus está dizendo que Deus falou para o povo, apontando para Jesus: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Marcos vai dizer: tu és Jesus, Deus falando para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, ambas as passagens não tem diferença alguma, a glória é a mesma. Aleluia. O povo entendeu, porque se Jesus tivesse aqui no nosso meio e Deus apontasse para ele e falasse assim: tu és meu filho, eu ia me alegrar. A mesma coisa se ele tivesse falado para mim: esse é o meu filho. Aleluia. Mas observe que o texto ele é maravilhoso, porque o texto vai nos dizer que Deus abriu seu primeiro ato milagroso, extraordinário. O povo viu o céu aberto. Aleluia. Isso nos traz uma mensagem que a porta do céu foram abertas para o povo de Deus, a sua igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A segundo advento maravilhoso foi a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E observe que todos viram a descida
do Espírito, de forma corpórea, como uma pomba. Irmãos, se nós pararmos para olharmos a beleza que uma pomba tem, nós iremos perceber quanto é a maravilha, a perfeição de Deus. Se você chegar no centro da nossa cidade e parar 10 minutos e olhar, sabe, a diferença daqueles pombos que existe ali, as características particulares de cada um, você irá perceber que há semelhança entre eles, mas nenhum é igual ao outro. Um é mais belo do que o outro. E se nós olharmos e tivermos a oportunidade de ver um pombo todo branco, nós iremos ficar maravilhados mais ainda. Agora imaginemos aqui agora com a mente espiritual. Se nós conseguíssemos imaginar o Espírito Santo de Deus como forma de uma pomba, que pomba seria essa? Que glória, que beleza teria esse advento. Aleluia. Agora imagine aquele povo olhando aquela maravilha e aquele pombo descendo sobre Jesus. Nada mais era do que o povo dizendo para Deus, dizendo para o povo que ali estava um ungido de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo, o messiânico, Messias, régio, davídico. O que é isso? O que é que a palavra Messias quer dizer? Ungido de Deus. Irmãos, não existe ungido de Deus sem a presença do Espírito Santo. Para nós ser considerarmos ungidos e ungidas de Deus, precisamos ser a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E a presença do Espírito Santo na vida da igreja, ela é um diferencial em nossas vidas. É ela que nos conduz. É o Espírito Santo de Deus que toma a primazia e toma o controle da sua igreja. É o Espírito de Deus que toma todas as nossas ações e nos direciona para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Espírito, sendo como pombas descendo sobre Jesus, então veio a voz do céu, uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E a pergunta é: o porquê que Deus disse essa palavra, essa frase? Tu és o meu filho amado, que me satisfaz. Deus quer um silêncio depois de 400 anos em silêncio com seu povo. Na verdade, o que Deus está fazendo referência e falando para o povo, Deus está apresentando a cruz de Cristo aqui. E aqui também Deus está apontando para nós a nossa depravação e os nossos pecados. Deus está dizendo para o povo: é Ele que vai satisfazer plenamente a minha vontade de reconciliar o meu povo comigo. Você consegue entender essa mensagem nessa noite? Por que Deus disse que Jesus era o seu filho amado? Observe que a palavra vai dizer amado. Observe que quando Deus pede o seu filho Abraão, Isaque, para que ele venha sacrificar o seu filho Isaque, Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão e viu o amor que Deus tinha por Isaque, porque Isaque fazia parte de uma promessa.
Glória a Deus. Aleluia. Deus tenha misericórdia da tua filha. Glória a Deus. Então observe, irmãos, que nossa irmã está passando mal. Vamos orar, irmãos. Fique em pé, por gentileza. Deus soberano, Pai celeste, nós te pedimos a tua glória, a tua intercessão, a tua misericórdia e a tua providência, Deus. Pai Santo, nós cremos no milagre, nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor venha intervir nessa enfermidade. Senhor, liberta a tua filha para a honra e glória do teu nome. Deus, entra com providência, faça um milagre, porque nós cremos e é por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, pode assentar. Então observe que quando aqui Deus ele dirige essas palavras para o povo, dizendo que Jesus é o seu filho amado, e nós pensamos em Abraão e Isaac, aquele sacrifício, e quanto era dolorido para Abraão sacrificar o seu filho, e aqui Deus vai executar esse plano, coisa que ele não permitiu que Abraão não fizesse. Mas Deus está dizendo, e quando ele fala em ti me agrado, Deus está dizendo que em ti eu vou satisfazer plenamente a minha vontade. Aleluia. Deus está dizendo, é Ele que vai redimir o meu povo dos seus pecados e justificar diante de mim. Observe que no versículo de número 12, ele diz: logo após o Espírito Santo de Deus o impeliu para o deserto. Muitas pessoas erram aqui e diz que foi o diabo que arrebatou Jesus para o deserto. Não foi, o texto não diz isso. O texto diz que foi o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, o mesmo Espírito que desceu sobre ele, é que tirou Jesus para o deserto. Agora pasme, para ser tentado por Satanás. Você consegue entender isso? Aleluia. Você consegue entender a glória de Deus nisso? Agora Deus fala para Jesus e para o povo: esse é o meu filho que me agrada. Desce sobre ele o Espírito Santo em forma de unção. Não que Jesus não tinha, Jesus tinha, mas era necessário que fizesse, porque o povo entendesse e visse, e desse credibilidade a Cristo, porque o cataclisma foram feitos, um ato extraordinário. O povo viu o céu aberto, teve a oportunidade de ver o céu por dentro. Aleluia. O Espírito Santo de Deus descendo agora sobre aquele que ele disse que era o meu filho amado e que ele se agradava. Glória. E agora o Espírito, esse mesmo Espírito agora levando ele para ser tentado por Satanás no deserto por 40 dias. Aleluia. E o texto 13 vai dizer, versículo 13: ali sendo 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos serviam. Irmãos, observe que esse versículo, nós iremos entender algo importante aqui. Observe que aqui tem ligação direta com o jardim do Éden. Mas como pastor, como assim? Em Romanos, me falha a memória aqui, Números, mas diz o quê? Diz o quê? Que pelo um só homem entrou o quê? O pecado no mundo. Mas observe que o texto diz como? Pelo segundo, quem? Segundo Adão, veio o quê?
a justificação. Mas por que agora Paulo vai dizer isso lá? E agora o texto aqui está dizendo que o Espírito de Jesus levou o próprio Jesus para o deserto para ser tentado. E observe que agora, o deserto agora, irmãos, foi transformado num Éden. Observe que agora lá no deserto tem Jesus, Satanás e os animais e os anjos. Duas partes negativas e duas partes positivas. As partes negativas, quem era? Deserto e Satanás. E partes positivas, animais e os anjos. Observe que ali se criou o plano de Deus novamente. Porque foi lá no início que tudo aconteceu. Então fez necessário voltar ao início para se consertar. A Bíblia nos ensina, levanta aonde tu? Aonde? É isso que a Bíblia nos ensina. Observe o texto aqui, que de uma forma extraordinária, o deserto foi feito um novo jardim do Éden. Observe que quando Deus fala para Satanás, lá falou para Adão, toma a tua sentença, para Eva, toma a tua sentença, e falou para Satanás a sentença dele. E qual foi a sentença? Da mulher nascerá um, que tu esmagará, ferirá o seu colega, e ele te esmagará a cabeça. Ele está aqui cumprindo aqui. Aleluia. O deserto se transformou no jardim do Éden. Alguns aqui agora, Satanás agora tentando Jesus. Jesus se fez homem. Lá no jardim do Éden, Satanás tentou o homem, Eva, e eles caíram. Só que aqui, Jesus, ele era o próprio Deus, e estava conciliando novamente a humanidade com Deus. E se fez 40 dias e 40 noites. Mas, pastor, e a presença dos animais? Algumas traduções vai dizer OX. Os animais foi reconciliado, a natureza foi reconciliada. Então o ambiente se voltou propício novamente. Em paz. Tentação, animais, deserto. Só com uma diferença: que lá não houve queda. Lá houve vitória plenamente. E Jesus venceu Satanás. Você sabe por quê? Aí um dia assim, mas os anjos o serviam. E o que o texto está dizendo que os anjos serviam? Não, os anjos serviam um cafezinho, serviam uma bolacha, creme crack com manteiga. Mentira. O texto não diz isso. O texto está dizendo que os anjos aqui agora, o servir, é adorar a Jesus. Os irmãos entendem? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Mateus vai dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E os anjos aqui é ser celestial. Os anjos o serviam. Os anjos adoravam. Os anjos não estavam lá para tentar Jesus. Porque Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Então como é que os anjos vão oferecer comida para Jesus? Os anjos estavam tentando Jesus? Hã? Não, a presença dos anjos ali, naquela ocasião, naquele cenário, era a representatividade que ali estava algo que Satanás jamais poderia derrotar. Ali era a representatividade de Deus, do que há mais sagrado, do que há mais supremo, era um representante de Deus. Glória a Deus. Nada mais era do que o próprio Filho amado, em quem estava a agradar plenamente o Pai. Aleluia. Depois que João foi preso e Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites, Jesus se retorna agora. Você consegue imaginar agora o retorno de Jesus? Pregando uma mensagem dizendo: o
O tempo está chegado. O tempo chegou. O reino de Deus está próximo. Jesus não estava dizendo um advento escatológico. Não. Deu o que Jesus estava dizendo na literalidade. O reino de Deus está próximo. Está aqui, próximo de vocês. Aleluia. Jesus estava dizendo que ia vir. Não era uma mensagem escatológica que ia vir apontando para o futuro, não. É uma mensagem presencial. Está próximo, olhe para mim. Jesus está dizendo, olhe para mim. Glória a Deus. Aleluia. O tempo é chegado, chegou. O reino de Deus está próximo. Vocês viram os céus abertos, a porta foi aberta. Aleluia. E é chegado o momento. Está na hora. Mas aí ele traz uma mensagem. Que mensagem é essa? De se afastado dos públicos nos dias atuais. Essa mensagem tem afastado e fechado muitas igrejas. A quem consegue e perdura a pregá-la. Qual é a mensagem essa? É a que Jesus ele diz: arrependam-se. A mensagem de arrependimento ninguém quer mais ouvir. Irmãos, se faz necessário arrependimento. Não há outra forma de ser salvo sem arrependimento. Não há outra forma de adentrar aos céus se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Existe uma ação maligna nos dias atuais, aonde o diabo tem se propagado de uma forma tal dentro da igreja. E muitos acham que o diabo não. Deixa eu dar uma coisa para você. Você sabe o lugar que o diabo mais gosta de ficar? Que ele mais ama ficar? Você sabe onde é? Dentro da igreja. Pastor, o senhor está dizendo, olha aí, como é que o diabo fica dentro da igreja? É. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz. E qual é a intenção do diabo? Buscar quem? É quem está dentro do seu aprisco? Ou buscar quem saiu? O caçador ou pescador, quando ele quer comer peixe, ele vai para onde? Quem quer comer uma caça, ele vai para onde? Ele vai ficar dentro do conforto da sua casa? Duas opções: ou ele compra, mas se ele comprar, alguém foi pescar e caçar. Não é verdade? É lógica. Isso é lógica. O peixe só teve a mão de vento que se multiplicou o peixe e pão. Hoje Deus multiplica de outra forma. O milagre acontece, mas de outra forma. Mas para isso acontecer, tem que pescar. E hoje, dentro da igreja, é onde o diabo está pescando dentro do aquário, dentro da igreja. Como assim? As mensagens antropocêntricas, irmãos, é um absurdo. Os hinos que se fazem hoje não leva ninguém a arrependimento. As mensagens de hoje não levam ninguém a arrependimento. Porque se falar de arrependimento, tem que falar do pecado. E aí, se falar de pecado, diminui o crente, o número de cristãos. E aí uns acham que o número de cristãos diminui o quê? O dízimo da igreja. Aí muitos que estão fazendo o quê? Sendo instrumento de Satanás. Tem emprestado a sua boca a Satanás. Observe que quando Jesus falou e prediz o seu sofrimento, o seu martírio, o sacrifício, um dos apóstolos, Pedro, não foi outro, foi Pedro, falou: não, isso não vai acontecer não. Nós vamos brigar, nós vamos dar tiro de jeito, nós vamos furar, nós vamos esbufetear, nós vamos aqui estraçalhar com ele. Qual foi que Jesus disse para ele?
Pois é. Você sabe por quê? Porque Satanás usou a boca de quem? De Pedro, de um apóstolo, que com certeza está no céu. Aleluia. Observe, agora imagine eu e você nos dias atuais. Se nós não vigiarmos, se o pastor não vigiar e ser fiel às escrituras sagradas de Deus, o que será da sua igreja? Mas a verdade que Jesus disse para o povo, e a mensagem de Jesus, o cerne e a coluna, foi essa: arrependam-se e creia no Evangelho. Aleluia! Nós temos que se arrepender e crer em Jesus Cristo. Não há outra forma de justificação. Sem arrependimento e sem crer, sem fé. Arrependimento significa mudança de vida. E fé significa mudança de quê? De crença. De reconhecimento que agora nós estamos servindo a um Deus. Nós estamos dizendo e atestando e crendo no Evangelho, qual é o Evangelho das Boas Novas, que Deus reconcilia o seu povo consigo, e que Ele é santo, e que Ele fez o sacrifício perfeito em favor de muitos, em favor da sua igreja. E é nele, e João vai expressar perfeitamente, e vai dizer que através de Cristo nós fomos reenxertados na videira novamente. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, por ele, por meio dele e para ele são feitas o quê? Todas as coisas. E aí ele termina dizendo: para a sua glória eternamente. Aleluia. E confirma. Amém. Glória. É por Deus, é por meio dele, é para ele e por ele é que a sua igreja está lavada e remida do sangue do Cordeiro. Aleluia. Foi através do seu Filho amado Jesus. Por isso, irmãos, nós devemos cada dia glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor fez um sacrifício que eu não poderia fazer. O Senhor viu na sua eternidade que eu não poderia executar esse plano. O Senhor fez aquilo que o homem jamais poderia, que era um sacrifício perfeito. Mas o Senhor Deus, o Senhor mandou o seu Filho amado, o Cordeiro Santo, se manche perfeito para tal missão. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que nós possamos cada dia mais ter consciência do sacrifício feito pelo Messias Régio, o sacrifício pelo Messias que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Oramos a Deus nessa noite. Soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado pelo esse momento oportuno de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, seja com a tua igreja, seja com o teu